Bom, pessoal, nós vamos fazer agora um passo intermediário antes de continuar com o comando leia, que a gente vai utilizar o JOptionPane, como a gente já viu. Nesse programa intermediário, nós vamos ver como que a gente faz conversões de string, tá? Como é que eu pego uma string e converto para int, para float, para double. E aí é o que eu mostro lá no livro, na seção 11, ou no capítulo 11 do livro 6, conversão de strings. Então, nós vamos criar aqui, ó, de novo, voltando para o nosso projeto Exemplos em Java. Vou clicar com o botão direito, New Class. Eu vou criar uma classe agora chamada Conversão, sem cedilha. Perdão, sem cedilha. Sem cedilha é óbvio, né? Sem til. Então, eu vou criar uma classe chamada Conversão. E aqui vou marcar o Public Static Void Main String Args. E o que eu vou fazer é exatamente o que está lá no livro, no capítulo 11 do livro 6. Olha, nós vamos criar 3 variáveis do tipo string. Então, nós vamos vir aqui, string n1, n2, n3, ponto e vírgula. Nós vamos criar uma variável do tipo int, chamada valor1, ó, int valor1. Nós vamos criar uma variável do tipo float, valor 2. E vamos criar uma variável do tipo double, valor 3, ok? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, nós vamos armazenar valores strings em N1, N2, N3, e depois nós vamos converter esses valores para int, double e float, ok? Então, eu vou dizer que N1 recebe aspas 1, 2, 3. Tá aí, olha. N1 recebe aspas 1, 2, 3. N2 recebe aspas 4.55. E N3 recebe aspas 3.69. Então, eu tenho aí os valores de N1, N2 e N3. Na verdade, não é o número 123, porque é uma string. Então, é o caractere 1 seguido do 2 e do 3. Na mesma coisa do N2, não é o número 4.55, e sim o caractere 4 seguido do caractere ponto, do caractere 5 e do caractere 5 de novo. Enfim, nós vamos agora converter esses valores, ok? Olha como é fácil. Eu vou dizer que valor 1 recebe. Existe uma classe chamada integer, que é diferente do tipo int. Se eu escrever integer, ponto, tem um método dessa classe, que é como se fosse uma função da classe, equivalente à função que a gente aprendeu lá no Portugal. Tem uma função chamada parseInt. Então, se eu falar parseInt e a variável que eu quero converter, olha, que é a n1, ponto e vírgula. Opa, estou escrevendo ponto e vírgula no lugar errado aqui. Ponto e vírgula, eu estou dizendo, olha, chame a classe integer, o método parseInt, para converter para inteiro n1. Então, ele vai converter n1, que é uma string, para integer, e vai jogar na variável valor 1. E nós vamos fazer agora a mesma coisa com o valor 2. Eu quero transformar o valor 2 em double, olha lá, porque a minha variável valor 2 é double. Então, vou transformar, melhor dizendo, o valor 2 em double, não. Vou transformar o n2 em double. Valor 2 recebe. Então, tem uma classe chamada... Aliás, eu falei errado aqui, né, pessoal? O valor 2 não é double, o valor 2 é float. Então, tem uma classe chamada float e o método se chama parseFloat, entre parênteses, n2. E quem eu vou converter para double, na verdade, é o valor 3. Olha, o valor 3 recebe double.parseDouble, entre parênteses, n3. Tá aí, olha, então eu estou convertendo valor 1, valor 2 e valor 3 para os seus devidos tipos. Então, se eu pedir para imprimir cada um, system.out.println, valor 1, e vou pedir para imprimir system.out.println, vou imprimir valor 2, e também vou imprimir valor 3, system.out.println, valor 3. Tá? Eu vou salvar aqui, clicar no salvar e vou rodar. Então, olha lá o que ele fez. Ele imprimiu o 123, o 4.55 e 3.69. Eu já vou adiantar o motivo disso aqui. Nós vamos voltar no próximo programa que a gente vai fazer, no próximo vídeo. Nós vamos voltar lá no JOptionPane. O JOptionPane, o Show Input Dialog, ele lê valores como se fosse string. Então, nós vamos pegar aquela string e utilizar essa classe integer parseInt para converter para inteiro, o parseFloat para converter para float, ou o double para converter para double, ok?
Bom, por enquanto é só, vamos deixar esse programa salvo.